Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Muito obrigado por estar aí do outro lado. É sempre um prazer, uma enorme alegria ter a sua companhia conosco. Nós estamos aqui nesse canal todos os dias levando essa mensagem da Palavra de Deus, mensagens expositivas, estudando a Bíblia versículo por versículo. Eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Nós vamos seguindo aqui nosso estudo em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e hoje novamente nós vamos continuar aqui entre os versículos 7 a 16 do capítulo 21 de Atos dos Apóstolos, a viagem de Paulo de Tiro a Cesareia. Nós estamos falando desta viagem que Paulo estava fazendo, uma viagem que Paulo já sabia que não seria uma viagem muito fácil. Paulo já sabia do que estaria para encontrar, para enfrentar nesta viagem. Paulo recebe aqui duas profecias, os irmãos falando: não vão, porque olha, vai ter sofrimento lá, não vai porque vai ter dificuldade. Depois nós estudamos aqui a profecia de Ágabo. Ágabo, de uma forma profética, simbólica, ele pega o cinto de Paulo, amarra suas mãos, os seus pés, simbolizando as prisões que Paulo iria passar nesta viagem. Mas nós falamos no último estudo, no versículo 13 do capítulo 21, Paulo dizendo: que fazer, chorando e quebrantando meu coração, pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então Paulo vai para essa viagem. O nosso pensamento hoje é para completarmos algo que falamos no estudo anterior sobre essa questão complexa que é apresentada aqui. Será que Paulo agiu certo ao ignorar os amigos que lhe imploraram que abandonasse o seu plano de ir para Jerusalém? Será que Paulo agiu correto? O que dizer dessas mensagens do Espírito Santo através do profeta dizendo: olha, você vai ser preso lá? Será que Paulo deveria ser acusado aqui de teimosia contra as orientações, as alertas? Ou admirá-lo pelaquela decisão admirável, ou a decisão firme, inabalável de ir para Jerusalém, mesmo sabendo o que estava por acontecer? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Vale a pena ressaltar que em Mileto, Paulo disse aos presbíteros de Éfeso que estava indo para Jerusalém. No capítulo 22, no versículo 22 do capítulo 20, Paulo diz: eu estou obedecendo ao Espírito Santo, apesar das cadeias e das tribulações. Lucas narra o acontecimento da seguinte forma, no versículo 22 e 23, ele diz: e agora, constrangindo em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Nós já dissemos que Paulo não está indo enganado, Paulo está indo sabendo o que estava para acontecer. A grande questão é conciliar essa convicção de Paulo com as profecias recebidas em Tiro, capítulo 21, versículo 4, e em Cesareia, capítulo 21, versículo 11. Em ambas o Espírito Santo é evocado. Em Tiro, as pessoas que falaram foram movidas pelo Espírito Santo, e em Cesareia, Ágabo diz: isto diz o Espírito Santo. Uns falaram movidos pelo Espírito, e o outro diz em nome do Espírito Santo. E apesar disso, nós lemos, Paulo ignorou essas duas mensagens e prosseguiu rumo para Jerusalém, como diz no versículo 4. Isso pode parecer um problema para muitos. Isso pode parecer algo difícil de resolver. John Stott, ele escreve: com certeza não se pode concluir que o Espírito Santo se contradisse, ordenando a Paulo que fosse no capítulo 20 e anulando as instruções no capítulo 21. Nós não podemos dizer que o Espírito Santo se contradizeu aqui, se contradisse. Bohr diz que Lucas não está se referindo a uma instrução do Espírito que impeça Paulo de ir a Jerusalém.
contradizendo assim a certeza espiritual inabalável que Paulo se encontra. Nós não temos em nenhum desses dois casos o Espírito Santo dizendo não vai. Nós temos o Espírito Santo alertando, dizendo o que estaria para acontecer. Então Lucas está apenas ilustrando de modo concreto o que Paulo mencionou de forma geral em suas palavras aos presbíteros de Éfeso. Paulo disse, eu já mencionei aqui, o Espírito Santo revela, lá no versículo 23 do capítulo 20, que me esperam prisões e tribulações. O que esses irmãos falaram e agiram com Paulo apenas estava reforçando o que Paulo já sabia, que estaria para esperar. A melhor solução para esse impasse aqui, aparente, é fazer uma distinção entre predição e proibição. Não há uma proibição de Paulo ir, mas apenas uma alerta, apenas uma exortação. O fato dos irmãos pedirem para ele não ir já é uma atitude dos irmãos, mas não uma ação do Espírito Santo. Os irmãos, movidos por saber o que estaria para acontecer, eles pediram que Paulo não fosse. Mas não foi uma ação, uma ordem, uma instrução vinda do Espírito. Os pronunciamentos proféticos devem ser entendidos nessa ocasião aqui apenas como um prepare-se para o que está por vir, e não uma ordenância de não vá. Então, na verdade, nós não temos contradição nenhuma aqui. Nós não temos nenhuma coisa difícil de entender. É somente olhar e examinar o texto bíblico que facilmente nós compreendemos o que estava sendo anunciado ali. Lucas mostra que a semelhança de Jesus, quando caminhava para a cruz, Paulo manifestou no seu rosto a intrépida resolução de ir para Jerusalém, mesmo sabendo que estava preparado para ele, o que estava para acontecer ali. Paulo deve ser admirado, não é? Estudando isso aqui e pensando por sua coragem, por sua perseverança. Não recuou mesmo diante das profecias do seu sofrimento. Paulo foi sabendo do que estava para acontecer, mas com uma profunda convicção no seu coração. Então nós precisamos olhar e louvar a Deus pela coragem de Paulo. Ele deu a vida sabendo o que estava para acontecer, para cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Paulo vai até ali sabendo. A situação era séria. Paulo sabia que fazia parte daquela situação. Como servo do Senhor, ele não podia desistir, abandonar. Existia um problema sério para ser resolvido em Jerusalém, existia uma grande perseguição por parte dos judeus contra alguns cristãos, estava acirrando os ânimos ali, alguns legalistas, e sabe o que Paulo faz? Ele sabia que ele não podia resolver nada à distância, por meio de representantes, mas ele precisava ir pessoalmente a Jerusalém, mesmo consciente do que estava para acontecer. Enfim, hoje nós terminamos com as mesmas exortações dos últimos dias que temos estudado aqui. Seguir firme, mesmo sabendo que não vai ser fácil. Continuar com uma convicção firme no nosso coração, mesmo diante de sabermos que vamos enfrentar provações, que vamos enfrentar lutas e dificuldades. Que Deus possa nos abençoar a termos convicção no nosso coração do chamado de Deus para a nossa vida, mesmo sabendo os planos de Deus. Irmãos, não é fácil você cumprir a vontade de Deus nesse mundo que está no maligno. Não é fácil você caminhar no caminho estreito, nesse mundo que aprecia tudo que é contra a vontade de Deus. Esse mundo que hoje tudo é normal, tudo é bom, tudo é aceito, quando você chega com uma mensagem que vai contrária a tudo que é aceito, tudo que é prática normal nesse mundo, nós vamos enfrentar dificuldades. E o cristão precisa saber disso. O próprio Senhor Jesus diz, no mundo vocês terão aflições. E essa convicção de Paulo aqui, mesmo sabendo e sendo alertado do que estava para acontecer, deve nos fazer pensar na nossa convicção enquanto cristãos
O que nós estamos dispostos a enfrentar por amor a Cristo? O que nós estamos dispostos a sacrificar? Não vai ser fácil. Vamos enfrentar dificuldades. Hoje nós não precisamos de um profeta, de uma profetisa para dizer o que vai acontecer conosco. Nós já sabemos que nesse mundo nós teremos aflições, nós sabemos que vamos passar momentos difíceis. Mas temos a promessa desse Deus conosco. E o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus, mesmo que esse não seja o lugar mais confortável, mas é o melhor lugar, pois a presença de Deus conosco nos enche de uma paz que excede todo o entendimento que o próprio apóstolo Paulo nos disse aqui. Paulo, passando por todas as dificuldades, ele tinha a paz no coração, ele tinha a certeza de estar fazendo a vontade de Deus. Isso é o suficiente. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.